cada município foi dado um start. Por quê? Porque Dona Elaine, doutora Elaine, doutora Elaine, eu gostaria de dizer para a senhora que essa ligação está sendo gravada e a gente vai utilizar no site, tá? Sem problema, senhor Guto, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Tudo bem, obrigado. Então, eu tenho aqui, se o senhor quiser, documentos à sua disposição sobre a informação que a gente dá para o Ministério, como é de praxe. Tá? Realmente, alguns começaram com uniforme, sem rádio, alguns começaram com rádio sem uniforme, alguns começaram com técnicos e não com médicos, tá? E assim foi um processo que cada município enfrentou a sua maneira, certo? E que a gente não tem interferência a nível administrativo de prefeituras. Tá, doutora Elaine, quer dizer que o IPI aí não foi nem respeitado, né? Porque começaram de macacão, né? Não, senhor, não, exatamente por querer trabalhar com o IPI completo, é que não se começou com um macacão de uma vez. O senhor quer saber especificamente no caso de Juquitiba, é isso? Isso. Exatamente. Então, o que acontece com Juquitiba? Juquitiba pediu um tempo para o Ministério, através da gente, para que ela conseguisse comprar todos os materiais necessários, inclusive as botas. As nossas botas, eu não sei se o senhor sabe, elas são especiais. Tá? Elas são bastante resistentes, de uma durabilidade mínima de 3 anos, tá? E elas custam, e cano alto, elas protegem de picadas de cobra e vários tipos de acidentes, como com resgatistas, tá? E é o único SAMU, o senhor pode fazer a sua pesquisa, que tem esse tipo de bota, e ele custa R$320 o par. Tá? Então, exatamente por não querer começar com EPIs diferentes, é que Juquitiba e Embu-Guaçu tardaram a comprar o uniforme. Tá? Exatamente pelas condições financeiras, porque ainda o repasse do Ministério ainda não vem. Tá? A habilitação já deu start para todas as documentações para serem enviadas para o Ministério, para que ocorra uma habilitação, tá? E o Ministério então proceda com o repasse das verbas. Aí sim a gente vai estar exatamente todos, vamos dizer, numa condição igualitária, tá certo? Sim. Quanto ao RH, o que eu posso dizer para o senhor é que realmente eu treinei, eu pessoalmente treinei todo o pessoal de toda a regional e o pessoal de Juquitiba, existem gente muito bem treinada, tá? Que já tem experiência em rodovia, certo? E é um pessoal bem qualificado para isso. Tá? Existem uma série de exigências e de perfil que o Ministério coloca e tenho certeza que Juquitiba não vai ter o menor problema em atingir esse perfil. Tá? Então, seria necessário. Desde que essas pessoas que foram treinadas pela senhora assumam o SAMU, né? Bom, aí eu não faço ingerências, como eu disse ao senhor, em matéria de administração pública. Tá? Eu não sei lhe dizer como é que está esse processo. Eu conversei pela manhã com a Giovana, que é a atual diretora de saúde, e parece que ele está compondo realmente agora a equipe para que a gente possa então dar início a todo um processo. Enquanto isso, os seus munícipes não têm ficado à margem desse processo. Nós estamos recebendo aqui as ligações, nós estamos conversando com o médico, eles estão conversando com o médico e a gente dá o melhor destino possível dentro da regulação médica. Tanto foi assim que o senhor teve um caso sexta-feira passada, se não me falha a memória, eu não sei se foi exatamente quinta ou sexta-feira passada. Sexta-feira, a gente foi atendido por vocês num caso de um carro que caiu em cima de um município. Isso, um carro que veio a HPA, né? Exatamente, ele veio a óbito, inclusive. Foram deslocadas as 2 ambulâncias UTIs para aí. Tá? Então, os senhores estão nesse momento muito bem calçados. Realmente não havia como ele sobreviver, porque o carro quebrou todas as costelas e enfiou no pulmão. Tá? Então não havia possibilidade de sobrevivência. Tá, isso é um caso isolado, né? Mas já não é um caso isolado, senhor. Todos
os casos, inclusive, a gente está com Juquitiba, Doutor Elaine, doutor Elaine. Pois não, estou lhe ouvindo. Olha só, mas se a gente depender de ligar para o 192 e ser atendido, ser deslocado uma viatura da SAMU do Imbu, para que tem que ter uma base aqui? Meu anjo, não vai ter uma base aí porque você tem duas viaturas. Por enquanto a gente está sendo atendido pelo Imbu. Isso quando a gente... Não, vocês não estão sendo... Desculpa, vocês estão sendo atendidos por uma regional. Inclusive, São Lourenço também já esteve aí com vocês, na básica. Tá certo? Não é bem assim. E as duas viaturas que foram atender esse município especificamente que o senhor colocou, foi uma de Itapecerica e outra do Imbu. Tá certo? Então não é... Vocês não estão sendo atendidos pelo Imbu, vocês estão sendo atendidos por uma regional. Que fica na cidade do Imbu, né? Sim. A regional tem uma sede. Certo, então, vou ficar ligado na cidade do Imbu. Não, segundo o critério, tá, do Ministério da Saúde, não é nosso, tá, o município de maior quantidade populacional, tá, é escolhido para sediar uma regional. São critérios do Ministério, não são critérios nossos. Doutora Elaine, quando que o município de Juquitiba vai estar com a SAMU funcionando aqui? A base da cidade? Olha, nós esperamos que para a próxima semana, se Deus quiser. Inclusive, o pessoal da radiocomunicação está conversando para buscar uma torre adequada ao sinal digital, para que atenda todo o município, que a densidade demográfica de vocês é bastante baixa, né, pela extensão territorial. Né? A geografia, então, né? A geografia, então nós precisamos de uma torre especificamente para Juquitiba, que abranja pelo menos 90% do território de vocês. Eu também trabalho na rodovia e a gente sabe o quanto é difícil os nossos rádios da rodovia pegarem até no PS de Juquitiba. Certo. Não estou falando de distâncias, não, estou falando do centro de Juquitiba. Então, nossa modalidade é digital, o padrão é digital, então eles requerem um recurso muito apropriado e com cobertura de pelo menos 90% do município de vocês. Então a gente não pode fazer umas coisas precipitadamente. Tá? Então existem 5 técnicos estudando a região de vocês para ver qual a melhor localização da torre. Doutora Elaine, então é o seguinte, senhor. A senhora acha que na próxima semana já está funcionando a SAMU? Olha, eu tenho grandes esperanças, acredito que a Giovana é uma pessoa bastante qualificada, estamos conversando quase que diariamente, tá? E eu acho que as perspectivas são muito boas de vocês começarem a semana que vem, sim, com as viaturas. Vocês têm um RH muito bom, que inclusive eu já trabalhei e conheço cada um de vocês. Eu trabalho na região há 12 anos, conheço muito bem Barnabés, conheço muito bem o bairro de vocês, os bairros de vocês, assim como conheço São Lourenço. O único que eu não conheço muito bem é Embu-Guaçu, município de Embu-Guaçu, porque eu nunca trabalhei lá. Tá certo? Eu acho que tem grandes perspectivas de vocês começarem bem. Não é começarem remediadamente. Estamos torcendo para isso, né? A população... Exatamente, é isso. Eu acho que a população de vocês, já trabalhei muito socorro de vocês, é uma população sofrida, uma população que merece toda a atenção nossa, tá? E isso vai ser, se Deus quiser, o nosso sonho. Com certeza. A SAMU, isso é uma coisa indiscutível. A SAMU na região e tanto no MISP é de grande valia. Isso não se discute. O que se discute é a maneira que está sendo feito esse processo seletivo no momento. Qual é a participação da senhora nesse processo seletivo? A Prefeitura de Juquitiba, a prefeita Cida me procurou, tá? Para que eu treinasse um pessoal que estava dentro dos quadros já da Prefeitura. Tá? Todos os motoristas passaram pelo processo executivo, tá? Pelo processo aqui que a gente fez de treinamento, de capacitações, foram 3 aulas de 8 horas e fora as aulas práticas. Então, foram as técnicas que o município já tinha, só que a quantidade de pessoal é insuficiente. Ela me disse, só um minutinho, por gentileza. Um momentinho, quem está falando? Alô?
Oi, Lúcio, eu estou conversando aqui com o outro telefone, eu já te ligo, tá bom, meu anjo? Beijo. Então, seu Guto, ela já tinha colocado para mim que o pessoal era insuficiente se eu depois me incomodaria de voltar a treinar os excedentes que fossem colocados. Eu falei que estou às ordens, assim como estou às ordens da regional, para dar qualquer tipo de treinamento, e o nosso treinamento vai ser continuado. Ele tem uma duração até dezembro. As 3 aulas que foram dadas são o mínimo para que eles possam ser capacitados para sair à rua e atender bem o munícipe. Certo. Tá certo? Então, nós demos esse start. O processo seletivo, no momento, o senhor sabe que existe uma burocracia toda. Não é quando a gente quer que a gente consegue fazer um processo seletivo tipo concurso público. Pelo que eu estou sabendo, tá? A prefeita resolveu fazer uma contratação de emergência para que posteriormente ela pudesse realizar o concurso público realmente, exatamente nos mesmos termos que nós. Nós temos aqui os motoristas, são todos nossos, mas os médicos são contratados de emergência. Doutora Elaine. Pois não. Então isso fica bem claro que para o motorista dirigir a SAMU... Alô? Oi, pode falar, estou ouvindo. Então, isso fica bem claro que para dirigir a SAMU tem que ter todo aquele aparato de treinamentos, adjetivos, né? Não pode ser uma pessoa avulsa, né? Não pode ser uma pessoa avulsa. Tem que ser uma pessoa qualificada, né? Tem que ser pessoas qualificadas, sim, porque o motorista não é só motorista, nem condutor, ele é socorrista principalmente. Ele tem que ter noções de primeiros socorros, ele tem que estar habilitado, segundo as novas leis do CONTRAN, tá? Para direção de veículos de emergência. Tá? E tudo isso até foi adiantado bem nesse processo, porque a prefeita ajudou e auxiliou a todos a fazerem o curso, que teve um custo para a prefeitura. Tá? Os nossos nós tivemos que pedir que eles fizessem, tá? Sem dar essa ajuda. O da prefeitura se organizou, o de Juquitiba organizou-se uma caravana, a prefeitura ia levar e trazer, todos eles estão habilitados nesse curso do CONTRAN, nessa nova resolução. Tá? E o que eu fiz apenas foi aprimorar a PH, ou seja, dar todo o embasamento para atendimento pré-hospitalar. Certo. Tá certo? E se bem que... Pois não. Doutora Elaine, então a garantia que eles deram para a senhora aqui é de que a SAMU vai estar funcionando nos próximos dias, é isso? Nós estamos conversando todos os dias, senhor Guto. Todos os dias. O que falta aqui, o que falta lá. Não é só Juquitiba que está nessa situação. São Lourenço também não tem rádio. Nós oferecemos os Nextel para Juquitiba pela distância, mas o que acontece? Os Nextel não pegam em Juquitiba também. É verdade. Entendeu? Então nós temos que, pelo menos na questão da radiocomunicação, para que a gente não tenha erros tecnológicos, que a gente possa se arrepender mais tarde, nós temos que estar bem embasados tecnicamente quanto a torre, quanto a posições e tudo isso. Tá? E o RH, eu tenho certeza que um dos melhores RH que nós vamos ter na nossa região será o de Juquitiba. Eu tenho certeza disso. Torcemos para isso. Doutora Elaine, muito obrigado por essa entrevista, tá bom? De nada. Qual é a participação da senhora? Qual é a função da senhora aí na SAMU? Eu sou coordenadora médica. Coordenadora médica. Muito obrigado. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar no site do Folha BR. Tá certo. Muito obrigado, seu Guto. Tá bom? Uma boa tarde. Estamos à disposição aí da SAMU para qualquer entrevista. A mesma coisa, por favor, venha conhecer a nossa sede, venha conhecer como é o nosso fluxo. Tá? Eu faço questão que o senhor venha para que a gente possa estar informando melhor essa população. Certo. Tá bom? Estamos aí. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom serviço. De nada, uma boa tarde ao senhor também. Obrigado.